Hoje eu vou responder algumas dúvidas sobre blefaroplastia, que é a cirurgia para rejuvenescimento palpebral. Se você tem interesse, aproveita, se inscreve no canal, ativa o sininho e compartilha esse vídeo. Uma dúvida muito frequente é, doutora, aonde vai ficar a cicatriz? Na região da pálpebra. Bem, a cicatriz vai ficar em pontos estratégicos que vão aparecer o menos possível. Nessa região aqui, né, de forma que você de olho aberto, essa cicatriz não vai aparecer. E na região abaixo dos cílios. As cicatrizes na região palpebral, felizmente, são de muito boa qualidade. Não existe queloide nessa região da pálpebra. Ou seja, esse é um medo que você não precisa ter, porque o queloide na região da pálpebra não existe. O Criador é tão sábio que, para a gente abrir e fechar o olho, não pode ter uma cicatrização grosseira nessa região. Então eu preciso de mobilidade nessa área. Não faz queloide nessa região. O que pode aparecer é naquelas pacientes que têm muita olheira, uma olheira superior e inferior, sabe? Aquela paciente que tem muita olheira, muita pigmentação, às vezes a cicatriz palpebral ela pode ficar um tom mais claro. Então, quando a paciente está de olho fechado, naquelas pacientes prestam muito atenção, ela pode ver um risquinho num tom mais claro. Mas é uma região que, em geral, nos favorece muito, que a cicatriz, em geral, não aparece, fica de muito boa qualidade. E quanto tempo eu tenho que ficar afastada das minhas atividades para me recuperar bem dessa cirurgia? Bem, essa é uma cirurgia que não é dolorosa, mas você vai ficar feia. Então, vai ficar com o olhinho roxo, inchado. Isso pode assustar se você trabalha com o público. Então, especialmente uma semaninha, quietinha em casa, usando o seu óculos de sol. E o roxo depende muito de cada paciente. As pacientes mais velhas, com a pele mais fina, têm uma tendência a ficar roxo mais tempo. Então, você vai mudando de tom. Então você vai ficar com o roxo, com o rosado, com o amarelado, e essa roxidão ela vai descendo para essa região da pálpebra, né? Então ela vai ficando mais acumulada nessa região aqui, da maçãzinha do rosto. Então, especialmente nos primeiros 7 a 10 dias, mas tem pacientes que essa pigmentação pode estender até 15 dias. Então, não marque nenhum casamento, nenhuma festa, pelo menos dentro de 30 dias. Se a sua intenção é ficar bela para ir para um casamento, para ir para um evento, 30 dias é o tempo mínimo esperado para você não ter nenhuma pigmentação nessa sua pálpebra. As pacientes que já têm uma tendência à olheira, ou seja, que pigmentam mais fácil, elas podem ficar com essa pigmentação por mais tempo. Tem pacientes que fazem uma pigmentação mais escurecida em qualquer área traumatizada. E elas podem ficar, às vezes, até 6 meses com um pouquinho mais de olheira do que elas teriam. Então, nesses casos que você já sabe, você vai ter que usar um corretivo, vai ter que fazer outros tratamentos para evitar isso. Tipo específico de paciente. E, doutora, quando eu vou poder voltar para as minhas atividades, para o meu trabalho, para a minha rotina? Bom, essa cirurgia não é uma cirurgia dolorosa, mas é uma cirurgia que fica bastante roxinho e fica inchado. Então não marque nada de importante nos primeiros 30 dias. Lógico que a grande maioria dos pacientes com 7 a 10 dias já não tem mais nenhum roxinho. E algumas pacientes mais envelhecidas com a pele mais fina, essa pigmentação pode demorar um pouquinho mais para sair, demorando até uns 15 dias. Mas, em geral, de 7 a 15 dias, você ainda pode ter alguma marquinha roxa que vai descendo e vai ficando mais nessa região aqui. E para o seu casamento, para a sua festa, pelo menos 30 dias, 3 a 6 meses até. O inchaço nessa região, ele vai diminuir no primeiro mês, principalmente, mas ele vai continuar acontecendo até 6 meses. Então, o resultado final dessa cirurgia ideal é com 6 meses de pós-operatório. Bom, tudo bem, doutor, eu ainda estou inchadinha, ainda estou um pouquinho roxa, mas eu posso voltar a trabalhar? Bom, depende do seu trabalho. Se você não vai fazer esforço físico, não vai ficar com o rosto em lugar quente, por exemplo, uma cozinheira ou uma cabeleireira que vai ficar fazendo escova e vai ficar com aquele calor do secador de cabelo,
o ideal é que você espere uns 30 dias para se expor ao calor. Mas se o seu trabalho é sentadinha no computador, você pode voltar depois de uma semana, às vezes até antes, se você ficar no computador com moderação. Todas as telas você tem que usar com moderação, porque senão você vai evitar de piscar e aí o seu olhinho vai inchar, a sua região da pálpebra vai inchar um pouquinho mais. Mas você pode voltar se é um trabalho mais tranquilo, que não te desgaste muito fisicamente e não fique exposto ao sol ou ao calor. Bom, então quando eu posso voltar a dirigir? Em geral eu libero para dirigir após 7 a 10 dias e a atividade física ao redor de 30 dias. Tem pacientes que eu libero antes, tem pacientes que eu libero depois. Isso vai depender de como cada uma está evoluindo no pós-operatório. Você deve evitar a exposição ao sol e ao calor enquanto tiver ainda roxinho. Então, à medida que essa pigmentação vai saindo, você já pode ir se expor ao sol. Mas é lógico que nos primeiros 30 dias, no mínimo, você deve usar o seu óculos de sol para evitar qualquer desconforto no pós-operatório. A maquiagem pode ser aplicada depois que estiver completamente cicatrizado. Isso vai acontecer ao redor de 15 dias ou 30 dias. A cicatrização é completa ao redor, sim, de 3 a 4 dias, quando eu já retiro os pontos. Mas por conta do inchaço que ainda você vai apresentar, eu peço que evite muito a maquiagem, porque às vezes na hora de retirar a maquiagem, de passar o lencinho umedecido, você pode ainda sensibilizar ou machucar essa região ou fazer uma reação alérgica que não é interessante nesse momento. Mas depois de 15 a 20 dias, já está bem liberada para usar sua maquiagem. Ai, doutora, e que tratamentos eu posso fazer depois da minha cirurgia plástica? Você pode fazer sim o preenchimento nessa região das olheiras, se você fez a sua cirurgia plástica e ainda mantém esse sulco palpebral bem marcado ou essa região malar aqui diminuída, você pode melhorar essa região, que ela já sustenta a sua região palpebral, e melhorar esse sulco palpebral também, ou seja, atenuar ele. Você pode fazer o preenchimento, você pode fazer o uso de fios de PDO para melhorar a qualidade da pele, porque eu sempre falo, eu retiro a pele que estava em excesso, mas a pele que fica pode ser uma pele que estava envelhecida já e precisa de outro tratamento. Então você pode fazer o fio de PDO, você pode fazer o ultraformer ou os lasers. Lógico que você tem que dar um tempo depois da cirurgia, né? O tempo mínimo vai ser de 3 a 6 meses. E pode fazer também, combinado já no ato cirúrgico, os preenchimentos com gordura, que é o microfat e o nanofat, que eu vou falar no próximo vídeo. E muitos pacientes, especialmente homens, eles chegam com uma queixa de excesso de pele na pálpebra, mas que muitas vezes ela não é somente por excesso de pele na pálpebra, mas sim por queda do supercílio. Então esse supercílio aqui tende a envelhecer também e cair. E quando ele cai, ele também produz um excesso de pele aqui, que é uma falsa ideia. Então muitas vezes você tem que reposicionar o supercílio, ó. Reposicionando o supercílio, já rouba essa pelinha daqui, já abre o olhar e melhora. Então, às vezes, não é suficiente somente a blefaroplastia, mas você tem que fazer o lifting de supercílio. Isso a gente percebe muito nas pacientes que pedem o Botox, ou seja, a toxina botulínica para elevar o supercílio, porque ela sabe que abre o olhar e melhora, ou que vão fazer o ultraformer, que é o ultrassom microfocado nessa região, vai melhorar a qualidade da pele aqui, vai levantar o supercílio, ou realmente, quando você já necessita de um tratamento cirúrgico, você pode fazer o lifting de supercílio, e aí vai ficar uma cicatrizinha aqui, ó, no pé do cabelo, para levantar essa região, ou nos homens, você pode fazer a cicatriz aqui, realmente no supercílio, para levantar essa região aqui, para o resultado ficar melhor e mais adequado. Bom, se você ainda tem alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários, ou vem passar aqui comigo numa consulta. Eu estou aqui em Santos, todos os links de acesso aparecem aqui no vídeo e o QR Code também, com a minha localização. Será um prazer te receber.